Ontem eu ofendi muitas pessoas porque eu postei uns stories falando de uma profecia que Deus tem entregado para nós no secreto, na intimidade, sobre uma denúncia contra sistemas religiosos como a Assembleia de Deus, como a Congregação Cristã Brasileira. Pela ignorância de pregadores protestantes que criam uma falsa igreja católica porque fica mais fácil de derrotá-la. Entende? Ou seja, a igreja católica para essas pessoas não é esse edifício majestoso, essa catedral maravilhosa de 2000 anos. Não. Para eles, a igreja católica... Olá pessoal, Viva Cristo Rei! Hoje eu vou falar sobre um vídeo que saltou aqui para mim hoje, que vocês viram inicialmente, que é a respeito de um pastor ou missionário, sei lá o que ele faz uma espécie de profecia a respeito das igrejas protestantes e dos pastores. Só que assim, um breve parênteses no início desse vídeo, isso não é uma espécie de profecia. É o que a gente chama de profecia anunciada, ou seja, é algo que está claro, evidentemente, em relação a muitas questões que envolvem as igrejas protestantes. Eu não quero aqui dizer o que ele está dizendo, porque, evidentemente, isso é uma opinião dele. Mas vocês percebam que ali, as opiniões dele a respeito dessa questão que envolve os pastores, é algo que é muito evidente há muito tempo a respeito dessas igrejas, de muitas posturas de muitos pastores e das igrejas protestantes como um todo. No entanto, eu sei que existem pessoas sérias que são protestantes, eu conheço e tudo mais, mas eu quero usar esse vídeo, que foi uma opinião dele, inclusive, e viralizou, para trazer outro vídeo do Padre Paulo Ricardo, na qual o Padre Paulo Ricardo fala a respeito do que é que as pessoas pensam que é a Igreja Católica. O erro, a caricatura, o fantoche, o boneco. Ou seja, existe uma espécie de ignorância que o Padre Paulo Ricardo vai dizer que é o quê? É um sacramento novo, que muitas pessoas são salvas. E essa ignorância de não entender o que é a Igreja Católica de fato. Como esse movimento falso pentecostal e neopentecostal de pessoas que usam o altar como um palco para arregimentar as suas ofertas, para levantar os seus impérios e para enganar as ovelhas de Cristo. Enquanto eu falo isso, muitos mais estão se ofendendo. Mas a verdade é que o fogo do avivamento só descerá do céu, não quando começamos a gritar como os profetas de Baal, mas quando estamos dispostos a ser como Elias e denunciar o sistema falso religioso que opera na maioria da igreja evangélica do Brasil. Jesus, ele não foi crucificado por falar do amor de Deus. Jesus foi crucificado pelos seus próprios. Jesus foi crucificado por causa dos religiosos que carregavam suas tradições humanas e colocavam as suas tradições acima da verdade. Por isso, Jesus falou para os fariseus: hipócritas, bem falou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E essa é a profecia, essa mensagem, essa é a palavra daqueles que viverão o avivamento. Essa é a realidade do sistema de hoje. E você que está ouvindo essas palavras, quando você começa a se posicionar assim, você será odiado por muitos. Você ofenderá seus amigos, os seus familiares, as igrejas, os sistemas de que você fez parte. Mas esse é o caminho ao verdadeiro avivamento. Existe o protestante que verdadeiramente, plenamente consciente, estudado, consciente, rejeita a fé católica. Mas veja só, para fazer isso, para rejeitar a fé católica, ele tem que conhecer a fé católica. Esse é o problema. 99% dos protestantes que eu conheço não conhecem a fé católica. Entendeu? Então, o que é um apóstata, o que é um herege? É aquele que realmente, conhecendo a fé, nega a fé. Mas esse é o caso da maior parte dos protestantes? Provavelmente não. Eu não sou Deus para julgar os corações, né? Só estou dizendo que provavelmente não. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas que se convertem ao protestantismo, que saem por aí alardeando, dizendo: ah, eu era católico,
E agora conheci a verdade, não sei o que tal. Você vai investigar, vai ver o quanto eles conheciam a fé católica, eram ignorantes. Ou seja, a igreja perdeu muito pouco quando essas criaturas saíram, porque não eram católicos de fato. Então o que acontece? O cara não conhecia a fé católica. Então, provavelmente, esse sujeito, se ele não for culpado de ignorância culposa, ou seja, porque negligente, não quis estudar, não foi atrás, etc e tal, isso e aquilo, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: o sujeito apresentaram para ele uma caricatura de igreja católica, apresentaram para ele, disseram assim: olha, estão vendo essa Maria aqui? A Maria é um ídolo, é um falso Deus, é um diabo em forma de mulher. Se você se ajoelhar diante dela, você está adorando o diabo. Imediatamente o cara chegou e disse: cruz credo, não quero não, Deus me livre. Eu rejeito essa Maria. Claro, mas qualquer um ia rejeitar. Você pinta a Virgem Maria de capeta, qualquer um rejeita. Entendeu o problema? Agora eu pergunto, essa pessoa realmente renunciou à fé católica? Ou ela renunciou a um simulacro, a uma deturpação, renunciou a uma deformação de fé católica, que foi apresentada a ele como sendo a fé católica verdadeira? Então eu me pergunto, eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas eu me pergunto, Deus que conhece os corações, quando for julgar esse sujeito ignorante, que nunca conheceu a fé católica, que quando conheceu a fé católica através da lente distorcida de um protestante, esse sujeito rejeitou a fé católica realmente? Não. Ele rejeitou aquilo que mentirosamente foi apresentado a ele como... Então, esse vídeo é antigo e nessa primeira parte do vídeo vocês percebem que o padre Paulo Ricardo está argumentando sobre essa questão do que as pessoas acham que é a Igreja Católica. Ah, eu me converti. Ah, mas na Igreja Católica ninguém segue castidade, não segue os 10 mandamentos. Por que, querido, que não segue? Porque você não segue. Você não seguia enquanto era católico. Mas a Igreja Católica prega os mesmos 10 mandamentos que a Igreja Protestante prega. É a mesma coisa. E não existe idolatria, não existe coisa nenhuma, não. Muitas pessoas usam esse artifício para fazer o que querem, de alguma forma. Sendo que é a mesma Bíblia, só tem os livros a mais. E as ideias, a seriedade da Igreja Católica, ela existe. Por mais que algumas pessoas que estão lá dentro não sejam sérias. Então isso é uma loucura que muitos protestantes falam. Que não existe seriedade, que não existe mandamentos. É os mesmos mandamentos. Os 10 mandamentos são os mesmos. Que distorcida de um protestante. Esse sujeito rejeitou a fé católica realmente? Não. Ele rejeitou aquilo que mentirosamente foi apresentado a ele como fé católica. Então, provavelmente, atenção, eu não sou ninguém para julgar os corações, é só uma hipótese. Se esse sujeito não for culpado, ele será salvo pelo 8º sacramento. Qual é o 8º sacramento? Porque eles são 7, não tem 8, tem o 8º sacramento. Que é o sacramento que provavelmente salva mais gente no mundo. É o sacramento da santa ignorância. Ou seja, o sujeito que ignora a verdade e que, ignorando a verdade, vai ser salvo porque nunca conheceu a verdade. Porque não era culpado. Ou seja, chama-se ignorância invencível. Mas cuidado, e atenção, não estou dizendo que toda ignorância desculpa, não. Eu estou dizendo que a ignorância invencível desculpa. Tá? Eu sei disso porque eu fiz mestrado em Direito Canônico e a minha tese de mestrado foi sobre a ignorância, a imputabilidade da ignorância. Então veja só, diante disso,
essas centenas de brasileiros que diariamente passam para igrejas evangélicas protestantes rejeitando a fé católica, serão condenados por Deus ao fogo do inferno por terem rejeitado a igreja verdadeira? Sinceramente, gente, sinceramente, eu não consigo dizer que vão ser. Mas isso é minha opinião, você não precisa concordar comigo. Mas eu não consigo achar que essas pessoas vão ser condenadas para o inferno pelo simples fato de que aquilo que elas estão rejeitando não é a igreja verdadeira. É o boneco, é o simulacro, é o espantalho criado pela ignorância de pregadores protestantes que criam uma falsa igreja católica porque fica mais fácil de derrotá-la. Entende? Ou seja, a igreja católica para essas pessoas não é esse edifício majestoso, essa catedral maravilhosa de 2000 anos. Não. Para eles, a igreja católica é uma cabana feita de dominós, que você faz assim, ó, e cai no chão. Entendeu? Então é evidente que é fácil mostrar a falsidade da igreja católica desse jeito. Você cria um boneco de palha e depois toca fogo nele. Você transforma a igreja católica numa caricatura. Então o que é a igreja de 2000 anos? A igreja com esses gigantes que são os santos. A igreja cheia de doutores, a igreja cheia de sábios, a igreja cheia de padres da igreja, a igreja cheia de místicos, a igreja cheia de dons espirituais. O que é essa igreja para essas pessoas? Para eles, essa grande catedral de 2000 anos de sabedoria é essa meia ideia patife, ridícula, essa meia ideia que apresentam a eles como um fantoche e diz, essa é a igreja católica, pá, tá vendo? Eu derrubo ela com um soco, pum, e o boneco cai no chão. Entende? Quer dizer, você tem a igreja, que é um gigante espiritual, a igreja católica, que é um gigante, um colosso de teologia, de mística e de santidade, mas você não enfrenta o colosso. Para fechar esse vídeo, existe uma frase do venerado Fu Tong-Shin, que ele fala do contexto dos Estados Unidos, que existem muitas pessoas que acreditam, que acham, que odeiam o que elas acham ser a Igreja Católica. Mas a maioria das pessoas, quando conhecem a Igreja Católica, elas vão amar. Então as pessoas odeiam o que elas acham que é a Igreja Católica. Mas não tem 1% de pessoas que quando conhecem a Igreja Católica de verdade, elas odeiam a Igreja. Esse é o resumo da frase do venerado Fu Tong-Shin. E a propósito, eu quero trazer um artigo para vocês que envolve essa questão de Cristo e a cruz. Jesus não está mais na cruz. Esse é o título do artigo. É uma pergunta, né? Jesus não está mais na cruz? Jesus não está mais na cruz, dizem muitos protestantes. Por que seguir usando o símbolo no qual ele foi torturado e morreu de forma tão atroz? Eles perguntam isso. A resposta está no próprio Evangelho e na vida de São Paulo, São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. Jesus não está mais na cruz, dizem muitos protestantes, para seguir usando o símbolo da qual ele foi torturado e morreu de forma tão atroz. Entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, 1 Coríntios 2, 2. Mas como, apóstolo? Poderiam perguntar os mesmos evangélicos. Jesus não ressuscitou? E não lhe apareceu glorioso no caminho de Damasco? Sim, é verdade, Cristo venceu a morte, mas a cruz continuará a ser para sempre, como demonstram os séculos de tradição e iconografia cristã, um símbolo do seu triunfo e de nossa salvação. Depois daquela sexta-feira santa, não é mais possível separar Jesus e o madeiro, a cruz e o crucifixo. São Pedro também aprendeu as duras penas. Foi para a cruz que Cristo veio. Quem foge da cruz é o diabo. Jesus lhe teria dito algo assim:
Já que foges, ó Pedro da cruz, vou a Roma eu mesmo, Jesus, receber nova morte na cruz. Então esse artigo é muito bom. O apóstolo entendeu o recado, voltou a Roma e foi ao encontro do martírio. E nós, entendemos também o recado? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, e siga-me. Chegou a nossa vez. Esta cruz é sua, abrace-a. Por amor a Cristo, deixe-se pregar a ela. Salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo.